Você disse: "Olha, se todo mundo começar a falar de um certo jeito, é interessante que a gente mude". E eu lembro que a minha Talvez, professora né, de você falou que tem uma visão mais português conservadora. falava que a língua é viva. Sim, Super ela viva. vai evoluindo com o tempo. Mas não é Ela é viva, doida. mas não é Não é um doida. Mas não é eu ia doida. falar agora samba do crioulo doido, não pode, né, o povo Não, vai me só fala que xingar. ela é doida. Tem todo esse ponto de que hoje a gente tem expressões que não podem mais ser usadas por ser consideradas racistas, né, a inveja Criado branca, mudo. criado Ah, eu mudo. posso dar aula disso, se vocês quiserem. Então, E tem outro ponto que é do pronome neutro também. mas então, vira e mexe, cria-se polêmica lá no meu Instagram, porque eu falo tipo criado mudo. Criado mudo, o pessoal, toda vez que eu falo, às vezes eu falo só pra criar treta, porque eu falo: "Ah, hoje eu tô afim da treta", porque eu sou ariana, né, ariana de Ah, vez eu em tenho quando ascendente em precisa de Áries, uma sei treta como pra é. alimentar a É alma. até a linguagem que a Malu usa Olha, pra eu já tô demonstrar até na carinho. pose de falar. E aí o pessoal fala do criado mudo: "Ai, não pode", e eu acho que tá no dicionário, eu falo: "Gente, está no dicionário, quem tá dando essa conotação", olha que bonito eu falei agora, quem tá dando essa conotação ao objeto é você, porque no dicionário está escrito criado mudo, então este é o nome que eu conheço, até porque eu nem sei qual outro nome chama, mesinha lateral Mesa da lateral. cama, sei lá. Enfim, pode falar disso e da linguagem neutra, que a gente quer saber se a Qual a sua Mix opinião, Cintia? Vai virar um está. corte isso aqui, né. Nossa, os 2 vão virar cortes, os 2 vão viralizar. Oxe, É, eu garanto, tá? Vamos lá, é o seguinte, fale para aquela eh, câmera daquelas. então, com relação à inquisição linguística, porque o que a gente está vivendo agora é uma inquisição linguística. Aquela época, se você se lembra daquela época do Index Prohibitorum, claro, né, é isso que a gente está vivendo agora. Existe uma lista de palavras e de expressões que 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 estão aí no olho do furacão, no que diz respeito ao bom mocismo e ao politicamente correto. Por exemplo, vamos lá, a palavra judiar. Judiar significa tratar como os judeus foram tratados. Certo. Em um determinado momento da história, judiar teve um sentido pejorativo. Hoje, quando eu falo que judiação, fulano está judiando de Beltrano, dentro de mim, na minha alma, não há, obviamente, a vontade, a intenção de denegrir de denegrir a imagem dos judeus. Então, esse Até porque argumento muita gente nem sabe Nem sabe que que é essa veio origem. daí, nem né. sabe. Então, esse argumento de que certas palavras são maléficas, elas têm que entrar para uma lista negra. Esse, Eu tô adorando os trocadilhos Ela aqui. tá demais. esse argumento é um argumento que gera um. Como que eu vou falar? Ele gera um problema na medida em que ele é falso, muitas vezes. Ok, vem dos judeus? Vem. Algum judeu pode se sentir ofendido? Pode. Mas vamos lá, vamos pensar. Só se ele foi ensinado a isso também. A pessoa não tem a intenção. A palavra não é utilizada mais com essa conotação. É sobre isso. Então, E tá tudo bem. está certo cercear o meu direito de utilizar essa palavra, como é o caso do criado mudo, Exato. porque as pessoas podem se sentir ofendidas? Aí a argumentação é: não custa, já que o judeu pode se sentir ofendido. Para mim custa. Pra mim também. Para mim custa, porque eu quero exercer a minha liberdade Exatamente. de falar. E também porque, só um parênteses, não é só o fato de custar, no sentido de trocar a palavra por outra. É o fato de que, se você diz que não custa, você está se curvando Exato. É isso. a uma militância. E primeiro Mimada. eles controlam o que a gente fala, Exatamente. depois o que a gente pensa e depois a forma como a gente age. A verdade é essa. Agora, falando aí da cartilha antirracista, né? Circula por aí há muito tempo uma cartilha antirracista. Olha, algumas coisas beiram a imbecilidade ali. Parece que as pessoas se esqueceram de que preto é antítese de branco. Antítese significa o quê? Oposição. Então, por exemplo, quando eu digo que a coisa está preta, não há, eu fico nervosa, não há A gente tá referência adorando. ao negro. Não há referência ao negro, ao preto, como as pessoas querem falar, tá? Preto, que seja. Não há. O que há é o seguinte: se eu digo que a coisa está preta, é porque preto é antítese de branco. Logo, eu não estou enxergando uma solução para aquele problema.
está embaçado, eu não consigo enxergar, não está claro. É nesse sentido. É triste a gente ter de ensinar o óbvio para as pessoas, né? Ah, tá, e denegrir. Denegrir vem do latim denigrare, que significa manchar. Então, se eu denigro a imagem de alguém, eu estou manchando a imagem de alguém. A Ainda imagem tem era isso, né? clara, transparente, né? Uma pessoa honesta, sei lá, e teve uma mancha na reputação dela. Isso é denegrir. E eles falam ainda errado, né? Vem do negro, eles botam umas. Você quer ver bobagem Umas maior? coisas Bobagem aleatórias. maior. Black Friday. O que houve? Eu tô Eu adorando essa fico palavra. irritada. Black Friday. Por que eu fico irritada? Porque eu sou professora de português e eu defendo a língua. O meu compromisso é com a língua. É o seguinte, no ano passado, na época da Black Friday, o CEO do Boticário se posicionou dizendo que, apesar de ele saber que não existe uma comprovação de que Black Friday pudesse ter a ver com negro, que eles iam extinguir Black Friday e colocar no lugar Beauty Week. Ué, na pandemia a gente não viu isso também? Tinha lá as faixas. Não tinha uma faixa preta, era vermelha, púrpura. E antes se dava essa conotação, ó. Porque a situação tá ficando mais difícil de ser enxergável, né? Eu colocava Então, a faixa preta. exatamente. Isso tá mudando. Daqui a pouco no jiu-jitsu vão pode. tirar a faixa preta também. Não pode Não, faixa não preta. pode. E eu até tava agora pensando. Que eu entendi, eu tava tentando entender. Na pandemia tem lá, estamos entrando agora, como é que é? Vermelho, não era laranja, faixa, era roxo, zona, não- sei é a lá. zona. Olha, isso pra mim é uma imbecilidade. Não, Não, tem eu- outro sabe o que eu nome. tava As pessoas estão pensando? ficando burras. Enquanto você falava isso, a Cíntia tem que ganhar uma grana preta. Porque só falam que dá uma É. conotação negativa. Não, É. ganhar grana preta é muito É. bom, Coisa né? boa. O cartão Black é maravilhoso, adoro. Tenho dois. Maravilhoso. Exatamente. Tá, Mas- mas, o negócio enfim. do Black Friday. Tá, Black Friday, a Mariana gosta. Adoro uma treta. Black Friday, vamos lá. Combustível da humanidade. Essa expressão Black Friday, realmente, quando o CEO, acho que foi o CEO do Boticário, falou que não há uma certeza acerca da origem dela, ele estava certo. Não há. A teoria que me parece mais plausível é a de que na Black Friday os comerciantes saíam do vermelho e chegavam ao preto, no sentido de conta, porque entrava em promoção, você saía do negativo, o negativo é vermelho, o positivo é preto, né? Pode ser azul, talvez, também, né? Aham. Na bolsa Mas- é verde e vermelho, que é a cotação lá. Na bolsa de isso, valores. Sim, e tal. Aí, beleza. Então, não há nenhuma ligação com o negro. Não faz nem sentido que essa ligação seja com o negro, sabe? Então, tem a questão da Black Friday. Eu vou até te dizer, eu acho que as etiquetas lá nos Estados Unidos, que foi da onde surgiu a Black Friday, elas são pretas, por isso Black Friday. Eu acho. Eu não tenho Eu quase, não eu não sei. tenho certeza. Quando eles remarcavam os valores, eram tipo umas etiquetas pretas com os valores. O que eu entendo disso tudo é, ninguém deve virar pra ninguém e falar, ô, seu negão, ô, seu preto, ô, seu não sei o quê, com uma conotação pejorativa, até porque pode haver isso com conotação extremamente Positiva, amorosa. Uhum. Sim, eu né? tinha a minha falecida avó, ela chamava todo mundo de neguinha. Mas Pois era é. carinhoso. Neguinha, vem cá, neguinha, senta Agora, aqui. eles criarem uma lista, tipo um index prohibitorum, de palavras que não se... Ó, a NASA... Eu escrevi sobre isso, mas eu esqueci qual que é a palavra. A NASA fez no ano passado a revisão dos nomes de Os planetas e de sei lá o quê, que eu não entendo nada disso. Aí tinha um que era esquimó, Mudaram? sei lá, tirou o esquimó. Esquimó, tá. sei lá o quê, porque esquimó, Achei que tinha na mudado os principais origem, dos era deuses romanos. significava comedor de carne de peixe cru. Eu acho que é isso, de carne crua, uma coisa assim. E que aí, para o povo esquimó, era algo pejorativo. E então, alguma coisa lá do céu, que eu não sei o que é, que se chamava, pode pesquisar isso, Eu alguma Eu tô coisa do vendo céu. aqui, é nebulosa esquimó. Isso aí, o que é? É como se fosse um fenômeno, assim. Tá. Não, mas ela queria saber do esquimó, não da nebulosa. Não, é da Ah, nebulosa era isso mesmo. mesmo, Ah, nebulosa. Tá, Enfim, isso. e aí... Trocaram o nome. Tiraram o nome, porque ofendia. Então, assim, a gente pode ficar aqui até amanhã pensando nessas expressões e daqui a pouco ninguém vai poder falar. mais Ó, outro nada. termo que foi banido pela NASA, galáxia dos gêmeos siameses. Também foi banido porque era preconceito de alguma forma poderia soar pejorativo. nome de Então, algo? o que me veio agora é uma frase do George Orwell,
onde ele falava que em qualquer disputa ideológica, a primeira vítima é sempre a clareza da linguagem. Aí, exatamente. Mas o ponto que eu ia chegar contigo é o seguinte: a gente está vendo essa série de palavras sendo proibidas e todo o movimento que existe, principalmente do pessoal progressista, de que, olha, a linguagem ela é machista, então por isso a gente tem que acabar com isso e usar mais agora o pronome neutro. Pelo amor de Deus. Qual a sua opinião sobre isso? Olha, eu vou usar a mesma frase que eu usei em outra ocasião, em outra entrevista, podcast. Sei lá, qual que é o nome que você. O que vocês preferem? Porque Podcast, É podcast, é podcast. Falar boa noite a todos e a todas é uma redundância. Falar boa noite a todes é uma imbecilidade. Essa é a Eu amo. verdade. Essa é a verdade. Eu estou aqui neste país para defender a minha língua, que é a língua portuguesa. Meu compromisso é com ela. Eu não tenho nenhum problema com os não binários. Absolutamente nenhum. Mas há de se compreender a verdade. O que é o dialeto não binário, para quem aí não sabe, né? O dialeto não binário é uma linguagem que busca, é um jeito de falar que busca incluir os não binários. Mas, na verdade, ele exclui. Ele exclui os disléxicos, porque ele gera mais confusão ainda. Uhum. Nem sei falar. Todes, Nem eles sabem, É, porque muda de um pro outro. Elos. tem uns que usam o X, aí diz que agora não é mais o X, que é tode, antes era todex. Ele exclui os disléxicos, ele exclui os cegos, que fazem leitura por meio Eu de vi software. isso, maravilhoso. E gera-se mais uma dificuldade para os cegos. Imagine. Ele exclui os surdos que fazem leitura A Labial. labial. Imagina, elo e tal. Enfim, e ele exclui, sobretudo, O bom uma senso. maioria. Olha, os não binários não compreendem nem 2% da nossa sociedade. Por que a língua portuguesa, Inteira tem que se dobrar. patrimônio do nosso país, um patrimônio importantíssimo, por que a língua portuguesa vai se curvar? Não faz o menor sentido. Tá, outra coisa. Até porque, pelo que eu aprendi no português, que eu aprendi pouco, né, como vocês sabem, mas eu sei que o masculino inclui todo mundo. Exato. A Não é língua isso? portuguesa vem do Ou tô louca? latim. No latim havia o gênero masculino, o gênero feminino e o gênero neutro. Quando, na passagem do latim para o português, o que era neutro virou masculino. Logo, todos já engloba todas. Todo mundo. Aí houve, né, surgiu como pauta das feministas, que você tanto ama, surgiu Todo como mundo. pauta das feministas o falar boa noite a todos e a todas. Rapidamente senhores abraçado e por alguns senhoras, políticos. para enfatizar a mulher. Então, o que temos aqui, senhores, é uma questão muito mais política do que linguística. Então, quando a gente vê uma briga entre os defensores do dialeto não binário e pessoas como eu, por exemplo, a gente vê que eles nunca vão chegar a um acordo, porque as motivações são completamente diferentes. O cara que defende o dialeto não binário, que é o não binário, o professor lá da faculdade, o professor militante de ideologias de gênero, então é esse tipo de professor, e o dialeto não binário está muito ele já toma conta das faculdades. Então, é esse tipo de professor, o não binário, e eu nem vou falar a esquerda, porque a própria esquerda, a maior parte da esquerda é contra o dialeto. Rejeita, é verdade. Quem é a favor dele mesmo, raiz, é o pessoal que defende as ideologias de gênero. É um militante de ideologia de E eu gênero. acho que é legal, acho que até a Mari pode falar bem disso, explicar o porquê que é tão. Primeiro, a gente vai se curvar, né? Você mudar toda uma estrutura para englobar. Só porque uma minoria muito pequena mesmo. Deixa eu só falar uma coisa minoria antes da Mari. pequena Os dois. Podem ficou falar. redundante, né? Rapidinho, que aí ela entra na parte que eu não domino nada. Na França, eles têm l'Académie Française, que é um órgão que é tipo a nossa Academia Brasileira de Letras. E eles se pronunciaram logo no início, falando que se tratava de uma aberração linguística. Abre aspas, aberração linguística, fecha aspas. E aí o ministro da Educação francesa proibiu o uso do dialeto não binário, e eu chamo de dialeto, né? O povo fala que não é mais é de um grupo. O ministro da Educação
nacional, proibiu. Proibiu nas faculdades, proibiu nas escolas e tal. E é isso que a gente deveria fazer. Eu não estou na política, mas o meu nome está em projetos de lei, e eu tento atender as pessoas que me procuram, eu tento ajudar com argumentos e tudo. E, enfim, é um absurdo, porque é uma total desvalorização da história de uma língua, da construção de uma língua, em prol de um bom mocismo apoiado pelas grandes empresas. A grande empresa, ela tá sempre procurando o lucro. E não há nada de errado com isso. Na minha opinião, a função social de uma empresa, e isso é uma ideia do Milton Friedman, é buscar o lucro. Porque se ela gera lucro, ela está atendendo demandas da sociedade, desde que ela respeite as regras, não use trabalho escravo, não tem uma milícia particular para ameaçar concorrentes, não um mercado livre. Mas, supondo que ela siga as regras e gere lucro, ela está fazendo a atividade dela. E pega esse lucro, reinveste para ficar com um negócio cada vez melhor. Só que o ponto do pronome neutro também que é engraçado, é que o que dá o gênero da palavra é o artigo que vem antes, né? Para ser masculino é o o, para ser feminino é o o. Eles não Isso. mudam isso e botam todes no final, não é S. Não faz muito Não sentido faz você pegar, sentido por nada, exemplo, né? o exemplo que eu sempre dou, pente. Pente termina com a letra E. É o pente, né? É muito arbitrário. A gratidão. É feminino, termina com O. O sofá, né? É o, mas assim, Verdade. Tem não, muita não faz coisa, muito né? sentido. É um negócio muito estranho. É né? completamente arbitrário, ditatorial e invasivo. É isso que eu quero que a gente entre, no fato das pessoas tentarem mudar, e aí elas estão mudando. Eles querem, sei lá, tentar de alguma forma mudar todo mundo em prol deles, e isso vai tolhindo a nossa liberdade como um todo. Né? Isso nada mais é do que manipulação mesmo. É manipulação. O Orwell fala muito sobre isso, né? Uma das primeiras coisas que você começa... Eu queria um 984 aqui, mas não tá na prateleira. Uma das Seria coisas melhor pra que isso. você... Primeiras coisas que você começa a manipular é a linguagem, né? Você começa a manipular a linguagem. E tem uma outra frase que eu acho que define muito bem essa conversa toda, que eu não sei exatamente de quem é, mas que ela diz o seguinte: desde que se ofender deu poder às pessoas ofendidas, todo mundo passou a se ofender com mais facilidade. Muito bom. Então, assim, se eu falo qualquer coisa, você se ofende com aquilo e você automaticamente ganha um poder. Então, você começa a querer ditar as regras do ambiente em que você está por causa da sua ofensa, da ofensa que você recebeu. Então, assim, o pronome neutro, a linguagem neutra, essas palavras que você falou, a Inquisição e Proibitivas. tudo mais, é exatamente isso. São exemplos desse poder que as pessoas ofendidas acreditam que tem, né? Então, assim, a partir do momento que você me ofende, eu me sinto poderoso para tentar ditar as regras de como aquilo ali vai ser a partir de agora. Isso é muito perigoso, porque, assim, o que é uma ofensa? Quem que define isso? Né? O que para você pode ser ofensivo, para mim pode não ser ofensivo, né? E, ao mesmo tempo, se você começa a pensar dessa forma, que toda ofensa deve ser uma coisa completamente proibida, né? Você entra num debate que é sobre liberdade de expressão. Porque eu, sinceramente, acho que as pessoas podem ofender. E eu posso ofender de volta, porque a liberdade da pessoa também é a mesma que a minha. E eu posso processar. Então, eu tenho mecanismos jurídicos para me defender de, por exemplo, uma promessa de ameaça, né? Que a pessoa pode falar que vai me matar. Jordan Peterson fala muito disso. sobre isso. Então, essa é a grande questão. Tudo isso não passa de uma militância que é incisiva, que é barulhenta, Que e ela aí quer faz controlar. parecer que a coisa é muito maior do que é de fato. A coisa tá preta, né? A gente tá vivendo A tempos coisa tá negros. preta. Mas no fundo, o objetivo final é esse, né? O destino é esse, é a manipulação. Porque a partir do momento que um grupo pequeno, barulhento, começa a dizer que você vai ter que escrever todes, eu estou impondo ali um desejo meu, né, do meu grupo, para toda a sociedade. Ou seja, eu consegui fazer com que a sociedade se curvasse àquilo que eu queria. E daí, para você conseguir obrigar a sociedade Outras a fazer coisas. milhares de outras coisas, é um pulo. Né? Então, você começa na linguagem, você vai para o pensamento, aí foi o que a Cintia falou, você vai para as ações das pessoas. E parece distante, mas eu mesma
já deixo de usar várias palavras no Instagram quando eu não quero. Porque quando você é trouxa. Todo dia de manhã eu Não. falo bom dia a todos. É isso aí. Com o pé na grama. Não, mas tem um ponto muito curioso sobre isso que você falou, dessa minoria barulhenta, né? Que é uma ideia de um cara chamado Nassim Taleb. Bruna Não adora sei se isso. você conhece, Cíntia. Mas ele tem uma série de livros muito interessantes. E dentre esses, o que se destaca, na minha opinião, é o Antifrágil, mas essa ideia, lógico que a Cisne Negra é muito boa também, mas a ideia que eu vou falar aqui vem de um livro chamado Arriscando a Própria Pele, onde ele fala que quem muda o mundo não é a maioria das pessoas. É a São aquelas minoria, minorias intolerantes e barulhentas que não mudam de ideia e vão fazendo outras pessoas mudarem de ideia. Ele pegou isso da ideia do Karl Popper, daquele famoso paradoxo da tolerância, que diz que em um ambiente de tolerância ilimitada, vai surgir alguém intolerante, e esse intolerante, como ele não deixa os outros, né, praticarem suas crenças, e ele vai crescendo, ele vai convertendo outras pessoas, porque ele não muda de ideia, os outros mudam, vai crescendo o grupo de pessoas intolerantes, até que ele chega numa massa crítica que consegue proibir outras ideias. A gente já viu isso na história várias vezes. Em Roma, os cristãos eram perseguidos, aí eles começaram a se multiplicar, chegaram numa hora que o imperador Constantino virou cristão, liberou as religiões, todo mundo podia professar que queria, aí depois veio um cara chamado Teodósio e falou, ó, o cristianismo agora é a única religião oficial. Então, que era minoria, depois foi permitido, virou maioria e proibiu o resto. Me lembrou de uma coisa. Então, o que eu acho que pode acontecer no Brasil, desde que a gente não seja intolerante com essa questão do pronome neutro e não trate como de fato é, que é uma piada, por isso que eu gosto sempre de usar numa conotação Uma bobagem. de piada assim. mesmo. Se a gente começar a deixar, não deixa esse pessoal falar deixa como quiser. E, acontecer. poxa, que mal tem eu dar um bom dia a todos, né? Se tá agradando as pessoas, como as empresas querem fazer para ganhar mais público, daqui a pouco isso toma uma massa crítica e chega um cara em Brasília Mas já e tá consegue acontecendo. convencer os Não, outros a mas já falar, não, tá. agora é Mas já obrigatório. acontece, é. Já tá. Por isso Pois que a é. gente tem que Tá. ser intolerante. É. Você enxerga um futuro no Brasil onde isso venha a se tornar a norma? Infelizmente, sim. Deus o livre! Já tá pronta para fazer a revisão do livro? Você tá Todas. Não, mas o que eu ia dizer é que por isso que a gente tem que ser tão intolerante com essa O ideia que eles querem maluca. fazer é o seguinte: eu já tive acesso a projetos de lei a favor, né, do dialeto não binário. O que eles querem fazer é que nas escolas a pauta dialeto não binário seja discutida em sala, para que as crianças não binárias se sintam acolhidas. E eu já tive a oportunidade de argumentar com essas pessoas. Argumentar, não, minto. Me chamaram para um debate público. Aí eu virei e falei assim: eu vou, mas eu vou entrar, vou falar e vou sair. Mas por quê? Aí eu falei: porque eu não tenho paciência nem elegância para estar num debate desse. Eu vou sair de mim. Então eu entro, você fala que eu não tenho tempo para nada, como de fato eu tenho muito pouco, graças a Deus. Fale que eu não tenho tempo, eu vou até ficar lá para ouvir uma coisa ou outra, para ver o que esse povo vai falar, por mórbida curiosidade, mas eu não vou entrar em discussão, porque eu sei o tanto que o meu sangue é quente. Aí tá, né? Aí eu fui lá, falei. Fui a primeira a falar, pedi para ser a primeira a falar, e depois eu fiquei lá mais 5 minutos ouvindo. E nesses 5 minutos, o que eu ouvi foi o seguinte, basicamente, que o que eles querem não é acabar com a norma culta, que o que eles querem é apenas incluir Começa uma assim. variante. Eu vi essa mesma situação ocorrer com a questão do preconceito linguístico nas escolas. E, bem, vamos lá. O que seria o preconceito linguístico? Que a gente pode aqui. É o seguinte, o preconceito linguístico que existe mesmo, ok, né, existe. O preconceito linguístico que eu conheço a pessoa não teve acesso à educação, ela fala para moide fazer, menos, esteja, você vai lá e debocha dela, isso é um absurdo. Uhum. Isso é um grande absurdo, isso é desumano e tal. Um dia desses eu estava entrevistando num programa aí uma pessoa que nitidamente não tinha acesso à educação, uma outra pessoa riu da pessoa, do outro. Eu não ri, eu não vou fazer isso. Se você aqui falar menos, eu vou rir de sua cara. Agora, né, não vou. É desumano, acho que é mais do que deselegante, né? É desumano, é feio. A pessoa não covarde, teve. né? Covarde. Esse é o melhor adjetivo. Isso é preconceito linguístico para mim. Preconceito linguístico é falar, por exemplo, que o seu sotaque é inferior ao meu, por exemplo.
Isso sim Maravilhoso. é preconceito linguístico. Mas é mesmo, sotaque mineiro é muito bom. A Malu adora o seu sotaque. Eu também, eu Sério? Você adoro. ela bota Eu um adoro. áudio do grupo. Ah, fala o nome do grupo de vocês. a gente não Amigas. divulga. Amigs. Que é totalmente beijo pras exclusivo, na amigas. verdade, né? Porque é só exclusivo, nós. são 4 pessoas. E aí, começou-se com essa pauta aí nas escolas de preconceito linguístico há anos, e hoje o professor de escola não pode falar que tal coisa é errada. Não Ele pode precisa corrigir falar- o aluno? Gente, se não, ele ele tá precisa lá falar pra que é ensinar- adequado ou que é inadequado. É um eufemismo, suavização de ideia. Eu falo como suavização de ideia. Então, ele não Ai, pode gente. mais virar e falar assim, olha, gente, nós vai... É Não, erro. É erro. Não, ele tem de falar assim, que nós vai é inadequado, que o adequado é nós vamos, mas que em um contexto, assim, sei lá, X, que o nós vai ser o certo. Mas é tão simples falar, olha, a pessoa que não tem acesso, você não zomba dela, porque não é isso, ela não tem acesso, não tem como ela saber. Agora você tá errado. Não Seu saiu há muitos tapado. anos, vocês devem ter visto isso, no Jornal Nacional, William Bonner falou disso, de um livro do ensino de jovens e adultos, EJA, em que havia a frase, nós pega o peixe. Aí tava lá a frase, nós pega o peixe. Aí vinha no livro, se eu falar assim, eu posso ser vítima de preconceito linguístico? Pode sim, mas não está errado. Por quê? O que esse povo do preconceito linguístico prega? Prega que o importante é a comunicação. E que a comunicação do nós vai tem o mesmo valor da Pelo comunicação amor de do nós Deus. vamos. E isso é uma grande mentira, porque na hora do vamos ver, na hora de conseguir um emprego, que eu pensei. 34%, Era isso que eu ia falar, minha conta bancária conta isso. 34% dos currículos são jogados fora antes mesmo da leitura completa por causa dos erros de português. Eu tô falando aqui igual político, porque eu fico realmente chateada. Não, Porque mas eu foi o que a pensei, gente falou desde o início. eu pensei exatamente nisso. Se eu falo uma frase dessas no Instagram e depois falo, ó, quer aprender educação financeira comigo? Ou seja, você é o professor de finanças da pessoa, ela não vem. Óbvio que Então a não. gente pode até, né, enfeitar a noiva e falar, não, olha só, dá pra ter, assim, você pode se comunicar de maneira errada e não vai afetar em nada, mas vai afetar. Vai afetar. Então, nivela-se um país todo por baixo em prol de um bom mocismo, de um politicamente correto, que não tem nada de E correto. vale ressaltar que já é uma merda, né? Então fica uma merda maior ainda. Exato. Correto, sabe o que é? Correto é dar educação de base boa, é fazer com que todos tenhamos o mesmo acesso. O correto não é falar que o nós vai é bonito, É ensinar é quem ensinar fala. o nós vamos. Uhum. Nossa, dá até um slogan isso, hein? Agora, o que isso tem a ver com dialeto não binário? Da mesma forma que lá atrás falaram que era necessário falar do preconceito linguístico e que hoje, dentro de sala de aula, o professor não pode mais falar que tal coisa é certa e tal coisa é errada, e eu sei porque eu dei aula em escola por 2 anos. Gente, eu tô E chocada. a coordenação falava comigo, você não pode falar que tal coisa é certa e que tal coisa é errada. Você precisa falar certo e errado. Aí eu falava, então me demite. Eu nunca me curvei a isso. Então me demite. Demoraram 2 anos para me demitir, porque eu devo ser muito boa de serviço, graças a Deus, amém. Mas enfim, eu também nunca daria certo em colégio. Não é para mim. Foi, 20 anos de trabalho, só 2 em colégio. Da mesma forma que isso ocorreu com o preconceito linguístico, isso tende a ocorrer Também acho. com o dialeto não binário. É só introduzir isso nas escolas, como as pessoas defensoras disso, os políticos querem. É só introduzir, não, vamos discutir. Já tá Porque- introduzido. Porque se não se discute, aí o que eles argumentam? A gente está jogando o problema debaixo a poeira tapete. debaixo do tapete. E aí existe o não binário. Gente, ninguém tem nada contra o não binário, mas há de haver uma solução que não transforme o português dessa forma. Uhum. Há de haver. Agora, o problema é que ninguém consegue discutir. O que tem aí é uma briga. É porque é militância, né? É. Não é uma coisa propositiva, tipo assim, vamos pensar numa forma de fazer com que essas pessoas, né, sejam incluídas. Não que eu acredite que elas sejam excluídas, mas enfim, se essa for a questão de fato, vamos pensar numa forma, vamos sentar aqui, vamos pensar. Não é assim. Então, é tanto que esse pessoal, ele sequer ouve o argumento contrário, porque a ideia não é, o objetivo não é aprender com aquilo e chegar numa solução.
É militância. E a militância, ela é uma coisa assim, Nessa única oportunidade que eu tive, né, que eu por si topei própria, né? de participar de um debate, eu achei tão feio a forma como as pessoas ali me olhavam. Eu ia falando, elas iam rindo, e à Claro. medida que elas falavam de mim, a professora, sabe, as pessoas vão rindo. Então, esse movimento, na verdade, cria uma divisão maior ainda do que a divisão que a gente está vivendo. Não, de fato. O que eu tava pensando enquanto você falava bem no comecinho sobre esse assunto aqui, né? Eu pensei, nossa, a Cíntia é corajosa. Porque já imagino o tanto de vezes que para fazer algo normal, defender a língua portuguesa, apenas falar, olha, essa é a maneira correta de se falar, de se escrever. Mas hoje, com toda essa polarização que existe em torno da linguagem, eu fico pensando quantas vezes você não foi cancelada por conta disso. Ou que as pessoas falaram, não, olha só, ela tá usando a linguagem de uma maneira racista, ou ela tem alguma coisa contra o pessoal que não tem gênero. Mas eu acho que ela não sofre tanto preconceito porque ela tem domínio. E aí ela já fala: olha, isso daqui não vem disso, vocês estão doidos. Agora eu, como sou disléxica e não tenho domínio de nada, me falam. Agora, qualquer coisa, aí eu falo: puta que pariu, agora eu já não posso mais falar isso. Da onde veio essa bosta? Aí eu vou lá procurar. E é isso, não é sobre da onde veio, é sobre o que eu quero dizer. E se tá no dicionário e eu acertei, já vamos dar aí. Tô zoando. As pessoas pararam um pouco de eu tô com... Que já foi, né? Faz uma vez, faz outra, depois não dá porque mais eu não certo. paro, Filtra. sabe? É. Eu não paro. Eles devem falar, é uma doida, sabe? É. Tipo, ela não tem Deixa medo. essa daí, não dá pra discutir com ela. Não dá pra brigar com ela. Eu não paro. E cada vez mais pessoas mais importantes me criticam. E eu acho isso lindo. Lindo, cada vez mais pessoas... Mas a pessoa mais importante não te criticou, ainda fez uma live com você. Você? Não, Michel Temer. Maravilhoso. Temer, Nossa. Ah, eu não Volta. sabia, não. volta, vampirão. Mas sabe o que isso mostra? Você tinha essa, vamos colocar assim, uma vertente política antes, ou você foi obrigado a se politizar, porque começou a falar de português em rede social, e acabou que você viu, nossa, eu tô tendo que me afastar dos progressistas, por exemplo, para virar mais direita, Não, mas eu nunca estive ou próxima mais dele. conservador. Não, ela sempre foi assim mesmo. Mas o que eu observo na sociedade hoje é isso. A gente não ligava pra política há uns anos atrás. Hoje a gente é eu sei obrigado a tanto, ligar é. porque a gente tá em rede social. Eu sempre liguei, mas agora eu fico mais calada, sabe? Posicionamento sobre política em si, você quase não dá, né? Mas as Eu pessoas entendem. Eu parei. Acaba que fica subentendido, né? Porque eu é tudo uma parei. caixinha, né? Se ela não tá na caixinha do Ó, pronome eu neutro, sofri então... um linchamento virtual, eu não vou me esquecer dele nunca mais. Na época da Dilma, do impeachment da Dilma, Você tá nas antigas na internet, então. Nossa, aquela época, sofri Na- linchamento com a Dilma ainda. eu sofri. E não foi fácil. Não desejo pra ninguém o que eu passei. Eu acho que depois daquilo, Criou casca, né? acabou. As pessoas podem fazer o que elas quiserem comigo. Olha, eu sou muito amigo do Padre Fábio. E o Padre Fábio fala uma coisa maravilhosa, que ele só dá direito aos dele, às pessoas que são dele, para que essas pessoas façam crítica e que a crítica, de fato, abale. Nada me abala, a não ser quando é o padre. E já ocorreu de ele puxar minha orelha e falar assim, eu não tô acreditando. Sabe? Foi Já too much ocorreu. aí. Eu fiquei com 2 dias com dor de estômago. Então, assim, quando o Padre Fábio fala, quando pessoas que têm Pessoas que você importância pra mim... respeita e que admira, né? Crítica ponderada pelo peso da amigos, pessoa, né? agora, o pessoal da internet, não. Mas, enfim, o que aconteceu? Eu mandei fazer uma imagem. Havia uma imagem da Dilma segurando uma... A mandioca? da Dilma... Que é um discurso que eu acho muito bom também. É uma bolinha Saudar a que ela tá mandioca. segurando. A Dilma segurando um livro. E aí eu vi aquilo, eu falei, já sei. Aí eu não sei exatamente como que foi, eu mandei pra. Que ano que foi aquele? 2016. Então, ela saiu Isso. do governo em 2016. 2016. Foi o ano do golpe. Eu não sei se eu peguei Que, isso ó, as pronto ou se eu aspas, mandei né? fazer. Aí ela segurava a gramática. E aí ela falava, eu fui torturada na ditadura. Aí a gramática, eu também, por você. Eu postei isso. Ah. Ah, entendi. E peguei porquê que um teve o texto cancelamento. do Felipe Moura Brasil, Treta! que depois eu vim a conhecer. O Felipe falava de vários. Ele fez uma lista, um texto lindo com os erros de português da Dilma. Lindo o texto. Então, é uma poesia aquele texto. E eu nem conhecia o Felipe, mas aí chegou até mim aquele texto. Eu peguei o texto, coloquei como legenda e postei a foto. Facebook na época? Não, no Instagram. Eu postei no Instagram e no Face. Gente,
uma determinada professora de Belo Horizonte, porque os professores de BH, né, eles me odeiam, muitos. Eles já me levaram ao Ministério Público da Educação, coisa de louco, com denúncia falsa e tal. Sempre tem uns. Eu ali fui execrada. Não, como é que é? Não há profeta na própria cidade. Né? Ninguém é profeta em sua própria terra. Isso, exato. Aristóteles e Cristo falaram isso. E aí, uma professora da PUC conclamou a PUC inteira para acabar com a minha raça. E aí era um que marcava o outro. A gente ali, naquele dia, eu acreditei em demônio. E era um marcando o outro, e um marcando o outro, e um E marcando o vários, outro. no caso. E coisas assim, muito pesadas. Mas eles Muito são- pesado. Eu vou enfiar minha mão não sei onde, vou rodar e não sei o que, sua não sei o que, sua não sei o que. Agora eu achei muito interessante uma coisa. De puta ninguém nunca me chamou. Não tinha puta, piranha, vagabunda. Não, por quê? Porque o estilo de gente que estava me criticando era um estilo que não usa esse tipo de coisa para denegrir a imagem de uma mulher. Uhum. Porque não pode, porque a mulher Na pode ser o que ela verdade, quiser. houve até uma subversão, né, com essa palavra, por exemplo. Vadia e puta perderam o significado. Eu falo isso no meu curso sobre feminismo, tá? Mas, enfim, vadia e puta perderam o sentido pejorativo e foi incorporado à causa. Então, você tem hoje então Marcha é das isso. Vadias, E você tem a Marcha das exato, a Vadias. Marcha das Vadias, Né? verdade. Agora Tem é mulheres ser que incentivada a ser escrevem, vadia. sou santa, sou puta. Então, assim, tem várias Eu coisas que achei foram muito criadas. desgraçada. Você pode ser, mas você não precisa burra, dizer pra ninguém, né? medíocre, incompetente, vai tomar não sei onde, filha de... Agora, puta, piranha, vagabunda, não sei o que, que no meu meio era o que a gente usava pra xingar a mulher, né? Então, sempre foi isso. Agora não Aquela piriguete! Não, Aham. não tinha. Não Isso tem xingamento achei de muito gênero, né? interessante isso no meu cancelamento. E aí, eu já tinha equipe naquela época. Eu coloquei a equipe pra apagar comentários, eu também ia Eles apagando. criticaram o fato de você ter criticado Eles ela. falaram, aí ó, isso aí quem me falou um dia foi o Danilo Gentili, e eu acho isso aqui muito importante. O nome disso é só hipocrisia. Exato, porque todo Porque mundo. eles falaram que eu fiz apologia à tortura. tortura. E qualquer imbecil poderia ler ali o que eu escrevi e ia perceber que era só uma brincadeira, só uma piada. Que eles fazem conosco, que eles fazem entre eles. Que eles mesmos fazem da própria Dilma. Exatamente. Mas aí, isso eu ouvi no Danilo uma vez, eu achei muito legal. O problema é que eles são hipócritas. O problema é que eles sabem que você não teve a É intenção, porque só é errado mas quando o eles outro faz, né? pegam um trecho, uma palavra, subvertem a sua palavra, a sua intenção e colocam você como predador, como ruim da história, como preconceituoso, como que não presta e tal. E foi isso que fizeram comigo. Então, isso foi em 2016, né? Hoje, eu não tô nem aí. Desculpa, cagueando. A verdade é essa. Mas por que Não que a gente- literalmente. Não literalmente. Mas por que a gente entrou nessa. Não, a gente foi falar da linguagem neutra e acabou caindo nisso. Que ele falou que da minha coragem. De você ser muito corajosa. Foi esse o exatamente. ponto. Porque tem coisas que todo mundo pensa, mas raras são as pessoas que têm exposição que se atrevem a dizer o óbvio muitas vezes, né? Então, achei uma postura muito corajosa. Embora é só o que antigamente era o normal, né? Mas hoje é corajoso. Mas pra fechar esse bloco, eu também lembrei de uma frase do Taleb, onde ele fala que a coragem é a única virtude que não pode ser fingida, né? Ou você apresenta ali Muito a bom coragem e todo mundo vê essa pessoa é corajosa, ou você não é. Você não tem como ficar falando, coragem. Ou você é, ou você não é. Ou você adota uma postura corajosa ou não. Olha, eu já fui capaz de me casar. Eu sou capaz de tudo. Oi gente, aqui é a Valéria e se você gostou desse corte, se inscreve aqui no canal, deixe seu comentário, o seu like que é muito importante, compartilhe que eu trarei cada vez mais conteúdos para você. E muito obrigada!